você me diz a respeito assim do Davi Neto, né? Ele está fazendo toda essa aparentemente uma revolução Uhum. doutrinária, está tentando, acho que, banir o regulamento interno. Não sei se o regulamento interno ainda é vigente da Deus e Amor, mas eu sei Eu que ele é também quero contra. saber. Ele é contra. E outra coisa, assim, você, na tua visão, você acha que o Davi Neto ele seria uma pessoa que está com a visão bíblica de querer tirar todo o jugo e o peso que o avô dele colocou durante décadas em cima dos membros? Ou o Davi Neto é um cara marqueteiro, estrategista, um visionário que está querendo ampliar as portas, enlarguecer as portas da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que antes eram estreitas, está querendo enlarguecer para trazer mais pessoas, mais propensos dizimistas e ofertantes? Olha, minha opinião, primeiramente, é os dois. Primeiro, eu tenho que dizer aqui, não sei se talvez você saiba, a primeira vez que eu comentei sobre PDA, que deu muita visualização, vamos dizer assim, foi no ano de 2019, lá por outubro. E pasme você, em abril de 2020, eu recebi uma notificação em minha casa do senhor Davi Miranda, que não é Neto, o sobrenome dele é Almeida. Eles colocam o Neto para levar aquele marketing do Davi Miranda. Sim, sim, Mas o nome dele é Davi Oliveira Miranda de Almeida. O povo tem que saber também. sim, sim. Aí veio dele e do outro presidente, porque na IPDA tem duas diretorias, a executiva e a deliberativa. A deliberativa, a presidente, mora é a Ireni, porque a deliberativa é aquela que manda e a executiva é a que executa. Então, o presidente da outra diretoria executiva, Roberto Marena, também mandou essa notificação para minha casa, dizendo o seguinte, que eu queria likes, visualização, e que eu teria que remover todos os vídeos que eu tivesse da IPDA, porque eles já estavam cansados por conta dos meus comentários e que iriam me processar. Hum. E o motivo qual era? O comentário que eu fiz quando Davi Miranda Neto foi para Israel em 2019 e apareceu um vídeo que o irmão gosta muito aí do canal André Carpano, foi o primeiro que mostrou em primeira mão, Sim. de bermuda. Davi Miranda Neto de bermuda em Israel. Isso aí, para quem não sabe e não é da IPDA, é um escândalo. Não, Está lá no regulamento. é coisa do Ah, Satanás a bermuda. coisa de Satanás. E estava lá no regulamento interno, ou é 3 ou 6 meses se algum obreiro, porque ele já era considerado até obreiro, fosse pego de bermuda. Então eu fiz um comentário porque dizia muito ao meu respeito. O irmão não sabe o quanto que eu sofri de perseguição depois que eu saí da IPDA. Eu já sofri até lá. Mas quando eu saí, meus próprios parentes viraram as costas e muitos que me viu como santo homem de Deus começaram a me atacar. E os meus dois escândalos era começar a deixar a barba crescer e usar bermuda. Aí eu peguei, fiz um comentário dizendo o seguinte, mas que hipocrisia é essa? Davi Miranda Neto é pego de bermuda, ele não foi punido, continuou aquele Ministério Regenere, que foi no início de 2019, e eu não sou nem na IPDA usando bermuda, fica esses irmãos antigos me atacando. E eu fiz um comentário nesse sentido, combatendo a hipocrisia, dizendo que os membros não podiam nada, até hoje não pode nada, e os Miranda sempre podiam tudo. Podiam usar bermuda por trás do pano. A Débora, por exemplo, nunca foi punida lá no regulamento interno. Diz que é proibido pintar o cabelo. Davi Miranda via ela com o cabelo pintado, não podia, mas dizia que as irmãs eram mundanas, que pintavam o cabelo. Então, essas hipocrisias sempre me incomodaram. Inclusive o cabelo das fotos antigas da Leia, da Débora, Débora. era cabelo meio pichain, assim, meio enrolado, né? E hoje é liso. Então ela fez alisamento, Também ele pode. não pode. Só que o que acontece? Quando eu saí da IPDA, isso tudo aí que você está falando não podia. Só que o Davi Miranda, em vida, aí que muitos também não sabem, em 2003 deu uma atualizada nesse regulamento. Liberou o alisamento para a mulher e liberou a depilação, que não podia, que era aquela ziba toda peluda, depilação íntima, ficava a critério de qualquer um. Quem é da IPDA sabe disso, pode pegar o regulamento de 2013, que eu já não estava mais lá. Eu soube disso porque a minha avó era viva e era membro da IPDA, e ela me mostrou esse novo regulamento, ok? Então ele mudou, porque ele morreu em 2015, ele mudou. A terceira mudança é que não podia bateria.
Ele liberou a bateria. Inclusive, o motivo que me levou a falar com o pastor Lorival foi exatamente a bateria. Porque ele estava tocando bateria numa cidade, outra, no interior de Santa Catarina. Os irmãos viram, ficaram incomodados com aquilo, os conservadores, vamos dizer assim, e mandaram eu mandar uma pergunta para eles lá da diretoria. Eu mandei para a Débora, perguntando se estava liberado ou se era rebeldia da banda que estava tocando bateria. Eu, na ingenuidade, não sabia que quem estava tocando a bateria era o filho do Lorival, o outro filho, porque eles têm 3 filhos, filho do meio. O Davi Neto é o mais novo. Tem o André, que gravou um CD com outro cantor lá chamado Alexandre, que é o mais velho. Tem esse Diego e tem o Davi Neto. E esse Diego era da bateria lá. Eu não sabia. Lorival respondeu de uma maneira bastante forte para mim. Não foi nem a Débora, ele que respondeu o e-mail que eu mandei para a Débora. E dizendo que eu não tinha amor, e dizendo que eu não era convertido, que na realidade eu era, e não sei de coisa. E ali no e-mail ele chega a dizer o seguinte: tivesse a oportunidade para a gente falar pessoalmente. Então teve aquele evento, uma outra cidade, próxima da minha outra cidade, e nós tivemos ali, e eu falei para ele, com ele, melhor dizendo, e tirei a fotografia, e ele me revelou na minha cara: olha, eu tenho 3 baterias em casa. Quer dizer, no regulamento interno é proibido bateria e pandeiro. Na CCB tem isso, né? Acho que só pode tocar teclado, não sei, órgão, né? Na IPDA tinha a proibição de pandeiro e bateria, na minha época. Pois o Davi Miranda liberou. E foi o motivo aí que eu falei com o Lorival. Então se percebia a hipocrisia. Os membros não podiam, eles podiam tudo. Além disso, também não podia ouvir CDs de outras gravadoras, de outras igrejas. Escutar playback ou colocar playback. Só a voz da libertação. Exato. Proibido também a gente ir para outras denominações, visitar. Eles aceitavam gente da Assembleia de Deus, da CCB na IPDA, católicos, mas a gente ir na católica, na congregação ou na Assembleia não podia. Mas os filhos podiam. Tanto é que Daniel, corte de cabelo lá? E o corte de cabelo lá? Porque a mulher do Davizinho tem o cabelo cortado. Não, a mulher não podia cortar o cabelo também, não. Mas e hoje? Hoje eu não sei, tipo... ainda continua aquele regulamento interno. Por que continua? Porque às vezes eu acompanho aquela... Eu apelidei ela de Santa do Cabelo Branco, a Leia Miranda. Uhum. Não quer dizer que todo vídeo que eu faço no meu canal tem a ver com a Santa do Cabelo Branco, sendo ela. Mas alguns é. Então, porque ela mantém o cabelo branco, que era outra coisa, né? Os doutrinados. Aí acontece que ela não corta cabelo. E ela diz que quem corta cabelo tá pecando. Ela já respondeu lá, aquelas perguntas do Instagram. Ela é muito ativa no Instagram. Então, eu creio que talvez não está permitido. Mas a mulher do Davizinho sim corta o cabelo. A Débora corta o cabelo. A Eliana, a mulher do Daniel, que está na IPDA, corta o cabelo. A Lisa. BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima. Um exemplo foi o que aconteceu com o youtuber cristão Bruno Gomes, proprietário dos canais Pregador Bruno G, Conteúdo Edificante e Diversificado Oficial. Gomes recebeu dos advogados da Igreja Deus e Amor e de Davi Neto uma notificação extrajudicial solicitando a retirada de vídeos em que o youtuber comenta que o líder do Regenere foi flagrado usando shorts em uma viagem internacional. Na notificação, os advogados da IPDA afirmaram que a tolerância do notificante, Davi Neto, e IPDA, obviamente, tinham se tornado, ou tem se tornado, cada vez mais escassa, com conteúdos ofensivos à honra dele e dela. E caso Gomes não retirasse o conteúdo ofensivo em 48 horas, poderia responder à ação na esfera civil e criminal. Inclusive, ele anexa ali o trecho que fala sobre isso. Está na matéria aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu coloquei um trecho dela na aba comunidade. Trecho do ouvido em que Bruno Gomes comenta a notificação enviada pelos advogados da IPDA. Bruno, entretanto, nega ter ofendido a honra de Davi Neto e da IPDA. IPDA em seu vídeo. A resposta, abre aspas, eu falando.
Fiz meus comentários referente a essa instituição na forma de crítica construtiva, para o bem da mesma, ou para o bem da mesma, e não em base de crítica destrutiva, para o fim da mesma. Faltou sapiência, sabedoria dos envolvidos, da vizinho IPDA. Deram crédito a pessoas invejosas e haters para detonar meu canal. Mas meus inscritos e quem me conhece sabe que eu não sou nada do que eles alegam, comentou Gomes à rede pentecostal. Ex-obreiro da IPDA em Santa Catarina e bacharel em Direito, Bruno Gomes, ainda afirmou à rede pentecostal que enviou à IPDA e Davi Miranda Neto uma contranotificação na tentativa de esclarecer os fatos e evitar a judicialização do caso. Foi o que ocorreu. Minha advogada enviou para eles. No momento, não acionaram a justiça. Parece que resolveu, declarou meu caso. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima. 5 escândalos de Davi Miranda Neto. Lembrando que essa série Escândalos, ela tem a ver com polêmicas, com coisas que os outros dizem que é escândalo, não quer dizer que é minha própria opinião. Deixando-se muito claro, você interpreta o vídeo do jeito que quiser. O primeiro escândalo, vamos seguir uma ordem, tentar seguir uma ordem cronológica, que inclusive ensejou na época uma notificação contra mim, pelo fato de eu ter comentado com muita hipocrisia deles poderem, eles, os fundadores da igreja e os membros não poderem usar bermuda. Davi Miranda Neto foi visto em Israel usando bermuda no ano de 2019. Isso mais tarde vai se confirmar porque recentemente ele foi punido tomando banho numa piscina sem camisa e deveria estar ali ou de short na piscina ou de sunga. Segundo escândalo, Davi Miranda Neto aparece na sede mundial, no departamento administrativo, andando de skate para cima e para baixo, fazendo até manobras radicais. Grande skatista. Inclusive, recentemente ele estava nos States vendo o pessoal do skate andar numa pista de skate. Me parece ser de Miami. Ele estava com a filhinha dele assistindo, fã de skate. Terceiro escândalo. O senhor Davi Miranda Neto declara que barba não é pecado. Para a IPDA, isso é um escândalo. Está lá no regulamento interno, não pode deixar nem um pedacinho de uma costeleta, nem um pedacinho, nem um fiapo de uma barba crescer. Imagina a barba completa. Quarto escândalo. Davi Miranda Neto vai para a praia. Segundo o regulamento interno da IPDA, não poderia ir para a praia. Quantas fotos, quantos vídeos ele já fez em várias praias do Brasil e do mundo. Recentemente, e nós vamos falar de fora não. Veio para Santa Catarina em Balneário, foi lá para o Nordeste. Está nos States atualmente, quando a gente está gravando esse vídeo em fevereiro de 2023, escândalosão, ir para a praia. E quinto e último escândalo, de arrepiar os cabelos do sovaco. Ele foi disciplinado porque estava numa piscina tomando banho, sem camisa. Então tá aí, meus caros, os 5 escândalos. Santo homem de Deus, Neto. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima. O Davizinho acho que anda acompanhando o canal, né? Deve ser inscrito aí com algum perfil fake, ou o YouTube divulga para ele, porque recentemente colocamos no canal Davi Miranda dizendo que a IPDA é a única que salva, se saísse da IPDA a pessoa ia morrer e ir para o inferno. Aí ele faz um story recentemente, há poucas horas atrás, no dia 28 de outubro agora, de 2021, dizendo que a IPDA não salva, que a igreja somos nós em Cristo, e que isso é uma heresia. Heresia, portanto, pregada pelo seu próprio avô. Ele está correto, não estou dizendo que ele está errado, não, mas é uma heresia pregada pelo próprio avô dele. Aliás, o Davizinho está copiando muita coisa aí do meu canal. Eu que pregava aí contra o exagero da bermuda, agora ele anda pregando, dizendo que você pode usar bermuda em casa ou na rua, só não deve dentro da igreja, coisa que eu já preguei aqui. Tá copiando bem. Sinceramente, sendo que
Meu intuito aqui não é ofender ninguém e nem trazer problemática. Tu lê 1 Coríntios 6:2, que irmão que processa irmão, não se resolve entre os santos, leva para os ímpios, é errado. E como você bem salientou, o fato de eu não estar na IPDA não quer dizer que eu não seja de Cristo ou que eu vou para o inferno. Nós somos todos a igreja de Cristo, assim como tu és, assim como qualquer um é. E cada um vai prestar conta diante de Deus. Então eu acho que tu, se é que tu acompanha ou o YouTube divulga para ti, poderia muito bem fazer esse serviço aí. Porque, querendo ou não, tu sabe que o que eu estou falando é verdade. E se houve mal entendido ou ruído desde o passado, foi por conta, talvez, de ignorâncias de pessoas que denunciaram para vocês ou da parte de vocês que analisaram de uma maneira tão precipitada o fato. Mas voltando à questão do que tu disse, é verdade. Aliás, não precisa nem dizer, né? Já era para ter isso em mente. No entanto, todavia, isso só vem ser falado agora porque o Davi Miranda morreu. Se o Davi Miranda não tivesse morrido, com toda certeza vocês não teriam nem a liberdade para estar falando. Não que esteja errado, tem que falar isso mesmo, para o povo entender essa verdade. Porque dizer que a IPDA é a única que salva, a única santa, e quem está fora da IPDA vai para o inferno é uma baita de heresia, é a mesma coisa que a Igreja Católica fazia no passado. Quem não fosse da Católica é para o inferno, e quem não pagasse a indulgência, que seria o pagamento pela dívida de alguma coisa, não iria para o céu, comprasse um terreno no céu, coisa semelhante. Está cheio de igrejas, lamentavelmente, cometendo esse erro. E não é só a IPDA, não, que cometeu, ou em alguns lugares ou congregações ainda comete esse erro. A Igreja Católica, dependendo de alguns padres, eles cometem esses erros, porque eles chegam a dizer que a salvação está na Católica, dificilmente o evangélico vai ser salvo. E em outras igrejas ou denominações aí, de outros credos que ficam dizendo, aqui tem salvação. Tá cheio pastor pregando essas heresias, dizendo, não, a igreja aqui é que salva, aqui, a denominação aqui é de Deus, aquela coisa. Na realidade é uma maneira de prender as pessoas ali e acreditar piamente nessa loucura. Ok, meus caros? Então tá o comentário aí, a manifestação. Querem ver o vídeo do Davizinho? Vão lá no Instagram dele, ver lá, tá falado lá, porque só coloca aqui. Eu não sei a ojeriza que ele tem da minha pessoa, ainda que eu estou até ajudando ele, porque tem pontos que eu concordo com ele, na realidade não é eu que concordo, ele concorda comigo, porque eu já estou falando sobre isso há muito tempo. Em outros pontos eu já não concordo com a questão aí de igreja preta, essas coisas aí, porque eu sou equilibrado, e por isso que às vezes eu não agrado nem a gregos e a troianos. Os mais idosos às vezes ficam incomodados comigo, porque eu sou equilibrado, não gosto daqueles extremismos, e os mais novos também ficam incomodados comigo, porque eu também sou equilibrado, não gosto do outro extremismo, que é o liberalismo, que dá problema nesse sentido. Então tem todo esse problema aí, que as pessoas não conseguem entender, porque são exatamente extremistas, seja para cima, seja para baixo, seja conservador, seja liberal. Eu sou... Sei uma coisa, que eu estou procurando fazer aquilo que agrada a Deus, que seja equilibrado, porque os extremismos não são. Beira ao farisaísmo, extremismo de um conservadorismo, e beira, por outro lado, ao liberalismo, se for libera geral. Tem que ter o sal na medida certa, senão a comida vai ficar insípida, né? Sem sabor, ou senão ela vai ficar salgada demais. Do mesmo modo, a luz tem que estar no ponto certo. Se ela estiver muito fraca, ela não serve, porque não ilumina bem. Do mesmo modo, se ela estiver muito forte, você não consegue enxergar, porque dá problema nas suas vistas, nos seus olhos. Pelo menos, olha, eu vou dizer, então agora você é do Davizinho. Eu não tenho partido. Sabe que vocês não conseguem entender? Que eu não tenho partido. Eu não sou nem liberal, nem conservadorzão. Eu pego o que está em notícia ou que está sendo falado nas redes sociais e apenas comento de acordo com aquilo que eu entendo da Bíblia. A fala dele é correta, e IPDA não salva. Quem salva é Jesus Cristo, e a igreja de Deus somos todos nós, todos aqueles que servem a Cristo, independente de ser de uma denominação A ou B, ou até mesmo não pertencer a nenhuma denominação. Porque tem que alguém falar a verdade e acabar com essa ignorância e essa loucura aí, foi pregada durante muito tempo, lamentavelmente, ainda muitos fanáticos. Não. É só ali, como eu também achava que era só ali no passado, como estava fanático, estava alienado, chegava a pensar que todo católico que não fosse de PDA foi para o inferno. O meu avô, por exemplo, a nossa família burramente pensou assim durante algum tempo, depois eu mesmo fui mudando, não sei, meus parentes. Meu avô não morreu nem na católica nem na evangélica, porque não tinha religião, mas ele cria em Deus. Não sei se ele foi salvo. Poxa,
O que vale é o que ele fez na terra ou se ele pertenceu ou não a uma congregação. E outra coisa, quem que diz que está dentro de uma igreja salva? Se nós temos que ser a igreja. Quem que diz quantas pessoas estão dentro da igreja fazendo coisas erradas, cometendo adultério, prostituição, cometendo mentira, tendo ódio contra o seu irmão, querendo processar o seu irmão, ele fazer mal, justiça com as próprias mãos com o seu irmão. Não é verdade? Então vamos pensar um pouco sobre. Então tá aí o comentário, a manifestação. Abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like no inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima. Olá, meus caros, nessa oportunidade vamos falar sobre as mais de 10 mudanças na IPDA a partir do ministério do Davi Miranda Neto, ou Regenere. Deixe seu like, se for inscrito no canal, se inscreva. Que dizem que é apenas um ministério de jovens dentro da Igreja Deus e Amor, mas, em outras palavras, é sim a mudança na própria instituição. Haja visto, inclusive, uma fala do próprio Davizinho dizendo que a sã doutrina não é usos e costumes. Vamos lá. Algumas coisas eu não vou poder colocar aqui como comprovação por conta do quê? De direitos autorais. Mas aqueles que acompanham já devem saber que tudo que eu falar aqui é verdade, você pode encontrar em áudios aí no próprio YouTube. Primeiro, chamar Deus de você de cara é uma mudança significativa na IPDA, quando que o próprio avô do Davizinho estava vivo, só chamava Deus de Senhor, chamava Jesus de Rei, de Salvador, de Redentor. Jamais nós vimos uma pregação do missionário Davi Miranda ali chamando Deus de você ou de cara. E o próprio Davizinho, ele acabou pregando isso, uma certa oportunidade, num culto da sede mundial das Igrejas Deus e Amor. Uma mudança. Segunda mudança, igrejas pretas pintando o Regenere lá, o ambiente todo de preto, seguindo o modismo de outras instituições para atrair os jovens. Isso jamais era permitido na IPDA, seguir o modismo de outras instituições, e sempre as cores da própria instituição IPDA eram, e até ainda hoje em algumas congregações o arco-íris, as cores do arco-íris, seja por fora, seja por dentro. Jamais tivemos na IPDA uma igreja pintada de preto, a não ser essa aí do próprio Davizinho, o chamado Regenério. Terceira mudança, jogo de luzes e uma espécie de configuração de show gospel, de balada gospel. Isso também jamais teve na própria IPDA. Inclusive, na sede mundial, eles fazem um jogo de luzes LED, onde eles mudam a cor do templo, e o próprio Regenere faz isso com muita propriedade, colocando as cores do próprio ministério, que é roxo e preto, do jeito que eles, os netos do missionário, criaram esse ministério. Para quem não sabe, não é só o Davizinho que comanda esse ministério, é o cabeça, obviamente, mas existe lá os seus primos, os filhos do Daniel Miranda, e, enfim, os outros primos dele, que volta e meia entram lá e se manifestam. Ultimamente tem se manifestado muito o filho do próprio Daniel. Vamos para o quarto tipo de mudança. Davizinho disse numa live que não é pecado dançar, então está permitido a dança na igreja. Mudança bastante significativa. Jamais poderia ocorrer uma coisa dessa. Aliás, antes mesmo da criação do Regenere, veio aquele grupo da África tocar no Templo da Glória de Deus, ou cantar, entoar hinos no Templo da Glória de Deus, e eles estavam dançando de acordo com os ritmos africanos. Então, assim sendo, não é só pelo fato da criação do Regenere que trouxe essa mudança, mas sim, já estava permitido. É claro, depois da partida do missionário, creio eu que esse tipo de dança ele jamais iria aceitar. Outra mudança, a permissão de fazer teatro, de fazer mímica, de fazer coisas totalmente impensadas,
festividades na própria instituição. Coisas impensadas outrora na época do missionário. Então, essa é a quinta mudança. Sexta mudança, lembrando que o que acontece no Regenere, muitas coisas estão se repetindo na própria IPDA, porque o Regenere está atrelado à própria IPDA, reflete, obviamente, na própria. Até, inclusive, no início, quando eu comentava sobre isso, muitos disseram que o Regenere não era um ministério da IPDA, era outro ministério. Nada a ver. E já entrando no nada a ver, a gente já vai para o sexto item na nossa lista aqui de mudanças e inovações na IPDA, que é o quê? As chamadas gírias. Eu falei nada a ver, uma gíria. Tá ligado? É outra gíria. Aí, cara, beleza, tudo bem e tal, é outra gíria. Ao ponto de, recentemente, nós vermos aí um membro pertencente ao Grupo Regenere proibindo o outro jovem de dar a paz do Senhor. Tem que dizer aí, galera, como é que tá? Tem que entrar na vibe. Falando em vibe, temos, inclusive, o Jesus Vibe, chama do próprio Davizinho, né? Nome mais estiloso, vou chamar os jovens, em inglês, a geração Coca-Cola aí, né? E assim, esses jovens do Regenere, eles vão utilizar as palavras aportuguesadas, que são norte-americanas, fazendo essa alusão, e lembrando que os Estados Unidos é o the number one no quesito mundo evangélico, ele é a maior nação evangélica do mundo. A sétima mudança, ir para shows gospel, espetáculo, como o Davizinho foi para o Descende Brasil, não foi só para ir lá assistir, mas participou e inclusive apareceu para todo mundo ver abaixo Davi Miranda Neto, pastor da igreja Deus é Amor. Esteve lá junto com o Silas Malafaia, com a nata das celebridades do mundo evangélico, sem falar que antes mesmo já tinha ido com essa nata do mundo evangélico, do Bruno da Morada lá, o camarada que virou febre aí no meio dos jovens evangélicos. Davizinho foi para Israel junto com essa turma aí do Danames e lá foi fotografado, e aí que vem o outro item liberado, praticamente o oitavo, o uso do short. Agora da IPDA pode usar short, não nos cultos, mas possivelmente em casa, no lazer, porque se ele foi visto, Davi Miranda Neto, e não foi punido, é porque pode. Se não, seria punido. Ou seria hipocrisia deles. Que eles podem, os outros não podem. Eu prefiro opinar que foi liberado, ou que fique a critério de cada um. Até porque eu vejo, acompanho a própria Leia Miranda se manifestando nas redes sociais, no Instagram, e ela sempre utiliza o versículo aos Romanos 14, que diz que cada um vai cuidar de si, prestar diante de Deus dos seus atos, e também fala com relação ao equilíbrio, que a pessoa tem que consultar a Deus se é pecado ou não, e sair dessa se pode ou não pode, se está no regulamento interno que pode ou não pode. Quer dizer, deixando a critério da pessoa. Se a pessoa achar que o short não é pecado, ela usa. Se a pessoa achar que é pecado, ela não usa. Isso que está se configurando, e até pessoas dizem que para o próximo ano não teremos mais o regulamento interno do jeito que era. Pode até existir, mas será recomendado as coisas e não necessariamente haverá mais punições ou a exigência de pregar aquele regulamento interno e de obedecer. Permitido usar short, apesar da polêmica toda do próprio Luiz Rubio, membro da diretoria, dizer que está vedado para os novos convertidos, mas foi visto, está aí pregando no Regenere, inclusive parece que na mesma semana o senhor Davizinho pregou no Regenere, está liberado o short sim, ao menos em casa ou na hora do lazer. A nona mudança, essa é mais uma polêmica, com relação ao beber vinho. Teve pessoas que analisaram uma live dele, no qual ele falava sobre bebida e disse que
poderia tomar talvez um cálice de modo equilibrado, então pode-se beber vinho. Outra mudança, o uso da barba. Aliás, essa já fica bem patente há muito tempo, desde o início que ele começou a falar aí bastante, principalmente no ano passado. Ele reforça a ideia de que usar barba não é pecado, haja vista que possivelmente Jesus teria usado. Inclusive, os próprios que frequentam o Regenere participam usam uma barba um pouco rala. O filho do Daniel usando uma barba um pouco rala, pregando, se manifestando, orando e tal. Como, por exemplo, o estilo dele de pregar, um estilo mais coaching, de um técnico com palavras só de amor, de frases de efeitos e tal. Teríamos também a outra possibilidade, que é ele pregar sem usar gravata, que outrora não se podia, ou alguém se manifestar em cima do púlpito sem paletó, tirando um pouquinho do formalismo que tinha até de modo exacerbado na própria PDA, que outrora não permitia paletó rachado, não permitia a pessoa subir em púlpito sem gravata, e aí está podendo tudo. 13ª, a possibilidade ou a permissão de fazer academia, que o Davizinho faz. Claro, muitos vão alegar que o que é permitido é academia em praça pública e não necessariamente privada, particular ou em casa. Não sabemos exatamente se é permitido fora, mas a malhação está permitido, coisa essa que na PDA, outrora, nem privada, nem em casa, nem em praça pública era permitido. Então, são mais de 10 mudanças que nós temos com a entrada do Regenere. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, curta no canal, se inscreva, abraço e até a próxima. Vamos lá, vamos lá. Olha só quem diria. Otávio Miranda Neto agora está que nem Davi, lutando com um gigante da velha guarda da IPDA e destruindo a cada pedrada, que é a palavra que ele fala, os santos do cabelo branco, ou dos cabelos brancos das cãs. Rapaz, essa agora é de cortar o cabelo das irmãs todinho, e de depilar as pernas junto, para não dizer que não aprenderam. É complicado, mas é uma bênção. Agora, antes da gente colocar o áudio dele aqui, só parando para refletir, os fanáticos, não são fanáticos, são abençoados, inteligentes, os inteligentes da sã doutrina. Davi Miranda Neto mudou ou não mudou a sã doutrina? Mudou, né? Não mudou. Mudou. E por que ele não é castigado? Por que nada acontece com ele? É porque Deus está aprovando. Será que não? E o pai dele? O pai dele já está bem. Já está até falando, quase andando. O Santo Hospital Albert Einstein, sírio-libanês, acho que era o Albert Einstein, não me lembro mais, um desses dois, curou ele, ajudou ele, poxa. Vamos usar um pouquinho da massa cinzenta. Agora ouvimos o santo Davi Miranda Neto, que no dia 26 de agosto fez aniversário, portanto ele é 5 dias mais velho que eu, hoje eu faço aniversário, e ele fez em 26, então ele nasceu 5 dias antes de eu nascer, tem a mesma idade que a minha. Vamos lá, santo. Já que ele leva o nome do avô dele, é santo também, que nem o avô. Vamos lá. O pessoal fala quando eles vão fazer um juramento, né, em alguma corte lá dos Estados Unidos, que eles falam, olha, eu prometo falar a verdade, toda a verdade, mas nada além da verdade. Lembrando, peraí, me esqueci. A pergunta é o seguinte, peraí, tem que dizer o que foi. Alguém perguntou lá para ele. Ansiosa por mudanças, essa cultura antiga sufoca, queremos viver o que a palavra diz, nem mais, nem menos. Disse alguém aqui nos comentários aqui. Aí ele vai responder em áudio, tá? Tá aí, agora que deu para ver bem, tá? Porque senão você não entende por que ele falou disso aí. Vamos lá, agora.
um tio ou uma vírgula a essa palavra. Eu já, peraí, avancei demais. Vamos começar pelo... Exatamente, tem uma fala em inglês Nós começamos que o pelo pessoal começo. fala quando eles vão fazer um juramento, né, em alguma corte lá dos Estados Unidos, que eles falam, olha, eu prometo falar a verdade, toda a verdade, mas nada além da verdade. Eu acho muito interessante essa fala, verdade. porque é exatamente aquilo que eu busco trazer, comunicar, né? Gente, vamos olhar só para a Bíblia, toda a Bíblia, mas nada além da Bíblia, né? E isso tem respaldo da própria palavra de Deus lá em Apocalipse, é daquele que acrescentar ou retirar um tio ou uma vírgula a essa palavra, né? Então, hoje a gente enfrenta grandes desafios de pessoas que acabaram acrescentando coisas que a Bíblia não fala, ou até mesmo removendo coisas que ela fala, como, por exemplo, a ênfase na graça, né, o escândalo da graça de Cristo e tudo mais, né? Albert Einstein, ele fala um negócio que é muito interessante. A definição da insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, quando a gente olha para a nossa igreja, é claro que a gente já não tem mais a relevância que já tivemos um dia, não lutamos mais estádios, a nossa própria membresia é composta de mais de 90% de adultos ou idosos. Onde está a juventude? Temos alcançado nova geração? Então, o que eu prego é trazer essas alterações, essas mudanças na nossa cultura, que vai trazer um fundamento sólido somente em cima da Bíblia e nada além da Bíblia, mas muita gente me resiste aí como se eu fosse o destruidor. Então, se continuar nessa mentalidade, o resultado é igual. Não é saber uma mentalidade, o Estado será igual. Ele está justificando as mudanças, dizendo que daqui a 10, 20 anos não existirá mais IPDA, porque o povo idoso vai morrer, os adultos podem morrer também, ou sair da própria instituição, e a juventude, as crianças são o futuro da igreja, inclusive a própria filha dele é a futura herdeira da igreja e também o futuro da igreja. Então tá aí, mais mudanças devem vir, não sei quais são essas mudanças, mas a gente já prevê. Algumas que estão acontecendo até tem respaldo bíblico para acontecer, tirando um pouco o legalismo, o fardo pesado. Por outro lado, já tem uns equívocos, na minha opinião. No entanto, pelo mais e pelo menos, ou colocando na balança, parece que está melhorando a sagrada instituição, não é verdade? Eu assim pondero. Agora, se você pensa diferente, eu não posso fazer nada, porque tem muita coisa que se diz que é pecado e não é. Como tem coisa que diz que não é pecado e é. Quer ver 2 exemplos? Tanto de uma coisa como da outra? Barba não é pecado. E até fazer estilo de barba, até fazer desenho, porque o bigode é um desenho na barba. Não está na Bíblia, você não encontra. Mas eles sempre dizendo que era pecado, levava para o inferno. E tem fanático até hoje, que ainda inclusive vem no meu canal e fala um monte. Teve uma barbuda da IPDA aqui, que a gente já comentou, enfim. Sempre assim. E uma outra coisa que é pecado e que as pessoas acham que não seja pecado é substituir o culto racional, inteligente para Deus numa outra configuração, numa outra divindade, ou fazer um espetáculo que não é bem o agradável ao Senhor, que às vezes se configura, no meu modo de pensar, nessas igrejas pretas por aí, esse outro estilo de adoração, coaching, essa, vamos colocar assim, divinação do próprio homem, do conceito de atrair o homem para uma instituição religiosa, às vezes colocando até o homem no centro do culto, fazendo-se um culto antropocêntrico e não cristocêntrico, não é cristopocêntrico. Ficando que a gente vai falar rápido. Erra. Não falar. Ok. Mais coisas a serem ditas? Para mim já basta. É isso, é aquilo. Enfim, pense do jeito que você quiser, mas a lógica não procede dessa maneira. Ok? Não procede. Tudo que é ruim tem que ser mudado, sim. Tem que ser ajustado, até extirpado, tirado de uma vez por todas. E que se a verdade seja falada, nada mais do que a verdade, como ele salientou aqui, e que pare-se as sagradas hipocrisias de poder uma coisa e não poder outra, de um grupo poder, deles mesmos, da família, poder fazer muitas coisas, muitos absurdos, os membros não poderem, essas coisas aí
que não dá, que o povo enxerga. Inclusive, agora com a internet, não precisa nem estar um youtuber falando, eles vão lá ver um vídeo deles lá, uma fotografia, fica analisando, eles já estão enxergando a própria hipocrisia deles, se ainda, deles, eu estou dizendo, se ainda existir. Porque eles analisam, o povo analisa, hoje o povo é mais crítico do que no passado, porque a internet está auxiliando. Eu me lembro que no passado eu recebia represália aqui dessa IPDA. Hoje em dia eu estava vendo no YouTube, todo mundo fala da IPDA. Lá no Facebook todo mundo fala da IPDA. E mesmo que as pessoas não estejam falando, os tais influencers ou youtubers, o povo fica atento a cada um falando. E se eles, por exemplo, falam uma coisa hoje e amanhã fazem outra, o povo diz, mas você não falou que era pecado? Como é que você está fazendo isso? Você entende? Por exemplo, a santa. Por que a santa ficou envergonhada? Porque a santa ficava pregando. Assim, está até hoje pregando. Aliás, tem um santo aí que só quer que eu fale da santa. Cara, sinceramente, enfim, deixa a santa para lá. Aí a santa... E outra, quem duvida que a santa não esteja novamente com um tronco gostoso? Porque uma mulher, ela não satisfaz, será que agora virou pudica da noite pro dia e tá sozinha lá num canto. Aliás, até posso falar sobre isso, averiguando. Ela vai ser envergonhada mais uma vez, com toda certeza, pelo fato de não ter confessado o pecado dela e não ter assumido que ela gosta da coisa ou que precisa de um macho. Essa é a realidade. Enquanto que a pessoa não assumir isso, ela vai caindo. Por isso que eu não sou hipócrita de dizer que eu não gosto de mulher, que eu não tenho desejo por mulher, porque eu tenho, só que eu tenho que me controlar. Tá? Porque eu poderia dar uma de santa. Eu não sou pregador aqui, não sou pastor, mas eu poderia dar uma de santa. É pecado. E olhar para uma mulher é pecado, beijar uma mulher é pecado, adulterar é pecado. Poxa, aí por trás de pano. Eu já sou verdadeiro aqui para não ter que ser envergonhado depois outras pessoas dizem. Aliás, se eu fosse famoso, como essa gente são, eu jamais seria hipócrita. E dizer, por mais que pudesse dar escândalo a minha declaração, olha, é assim, assado, eu acho que não é pecado casar novamente depois que divorciou e pronto. Não estou nem aí para o que você pensa. Mas você pregava isso no passado, quando eu era ignorante. Pronto. Que nem o Sérgio Sora me ouvindo e copiando eu aí, falou mais ou menos isso uns tempos atrás. Ok, meus caros, abraço e até a próxima. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.